Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Dízimos não são ofertas. Ofertas não são dízimos. Ambos são para serem aplicados na casa e na obra de Deus. Mas o dízimo é uma devolução. A oferta é um investimento na obra de Deus. Não confundamos os conceitos. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que não discutem, mas obedecem às ordens de Deus. Que a palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Louvado seja o Senhor, que ama a todos os que o amam em primeiro lugar. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Diz o dito popular que o pior cego é aquele que não quer ver. Realmente, ele é mais condenável do que o que não consegue ver, porque, tendo acesso à verdade, ele rejeita a verdade. Mesmo não sendo uma frase bíblica, esse dito expressa uma dura realidade de que a pior cegueira não é a física, mas é a cegueira espiritual. Muitos irmãos se dizem filhos de Deus, mas procedem como os ímpios, sem dar a devida atenção à voz de Deus. Mas será que esses realmente são filhos de Deus? Deus fala, mas as pessoas não ouvem. Não ouvem porque não creem em Deus.
Eles preferem acreditar no irmão que ouviu de outro irmão, que ouviu de outro e que no final sabe menos do que ele. Ou então preferem dar crédito a vozes estranhas cuja procedência eles desconhecem. Mas não aceitam as palavras do Deus que, mesmo sem havermos visto, está em nós. E a obra dele está diante de todos. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Um filho de Deus ouve a voz de Deus. É preciso menos arrogância e mais humildade para se aprender a respeito de Deus e receber a vida eterna. Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos revela que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Jesus Cristo. Bem, vocês sabem quem é o Deus desse século a que Paulo se refere. E agora saibam também que é Ele que está no controle das vidas de todos os que rejeitam as ordens de Deus. Existem muitas pessoas com os olhos físicos abertos que veem tudo o que está adiante de si, mas não conseguem enxergar a verdade, porque são cegos espirituais e estão como reféns do maligno. Disse também Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Qualquer desobediência a Deus é pecado. E todo o que peca será cobrado pelo Senhor. Nós somos profetas de Deus e falamos o que Deus nos manda falar, no cumprimento do nosso chamado. Quem está em desacordo conosco está em desacordo com as leis de Deus. E quem se insurge contra nós está se rebelando contra Deus. E quem afronta a um filho de Deus está afrontando ao próprio Deus e irá sofrer as consequências do seu ato. Mas eu quero ver é desafiar ao Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Eu Sou. É preciso muita cautela e sabedoria, meus irmãos pecadores, para não encher ainda mais o carrinho das suas dívidas para com Deus. A fila é grande, mas ela anda muito rápido. E um dia chega a sua vez no caixa. Não é possível transformar a realidade dos fatos que estão previstos por Deus para ocorrer. Não podemos alterar uma sentença dada pelo Senhor. Temos que encarar com seriedade as coisas de Deus. Precisamos nos compenetrar
de que nós não somos pessoas do mundo. Então, não podemos desprezar a Deus e as leis de Deus ou minimizar a vontade de Deus. O tema dos dízimos e ofertas é o assunto mais polêmico e mais rejeitado pelo povo de Deus. As pessoas não aceitam a ordem de Deus e se rebelam contra Deus, porque amam mais ao dinheiro do que a Deus. Elas dizem que amam a Deus, que amam aos irmãos, mas quando chega a hora do ofertório, aí é que elas demonstram a quem realmente amam. Aí é quando elas revelam a sua verdadeira identidade cristã. Vocês aí que se consideram os bambambãs e que andam zombando dos que falam as verdades de Deus, enquanto expõem a vergonha do seu desconhecimento bíblico e a sua falta de sabedoria, porventura, vocês não têm temor de Deus? Ou vocês acham que Deus não está vendo as coisas que vocês fazem? Vocês ousam desafiar aquele diante de quem vão estar para receber salvação ou condenação? De que adianta vocês bancarem os bons, os poderosos hoje, e amanhã serem lançados no fogo do inferno, diante dos olhos daqueles que vocês humilharam? Está faltando inteligência e sabedoria em muitos dentre o povo de Deus. Todos são cristãos e são fiéis até o ponto em que a fé toca nos bolsos. Mas é aí quando Deus realiza em todos nós a maior prova de fidelidade e fé. É aí, meus irmãos. No começo, eu me abatia muito com a injustiça das pessoas, até que Deus me deixou claro que essas pessoas são movidas pelo diabo. E como eu não tenho parte alguma com o maligno, hoje as ofensas já não me incomodam mais. Eu estou debaixo da proteção de Deus e não vou deixar de falar as verdades de Deus. Não é do meu agrado que haja tantos cegos espirituais, mas a Bíblia nos revela que a maioria não irá se salvar. Só é duro ouvir a verdade para quem está vivendo no erro. E é melhor ser confrontado agora do que no juízo final. Hoje, a pessoa pode se arrepender e acertar o passo, como muitos estão fazendo, e alcançar a misericórdia do Senhor. Ninguém gosta de falar ou de pensar nisso, mas um dia todos morreremos na carne. Todos deixaremos esse mundo e iremos diretamente, num voo sem escalas, para o julgamento do Senhor. Para o Senhor decidir se temos salvação, salvação com galardão ou perdição. O tempo está se esgotando.
Desperta tu que dormes, e Cristo, Jesus Cristo, te esclarecerá. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 2 de Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Isaías 43, 8. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. João 8, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Efésios 5, 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Louvado e exaltado seja o Senhor. Ninguém quer mais o nosso bem do que o nosso Deus. O assunto ofertório sempre gera polêmica da parte dos amantes do dinheiro. Eles surgem a cada dia com uma novidade que não existe nas Escrituras, mas que reside apenas nas mentes deles. E eles não se contentam em errar sozinhos. Eles saem por aí como soldados do maligno, recrutando mais pessoas para o erro, envenenando as mentes daqueles que têm pouco conhecimento bíblico e que não sabem que eles são condutores cegos. São cegos guiando cegos, e ambos cairão na cova. Dizer que não existe mais dízimos é fácil, mas eu quero ver demonstrar isso nas Escrituras. Eu quero ver quem prova isso na Bíblia. E mais, eu quero ver se vocês, antidizimistas, vão conseguir dizer isso quando estiverem diante de Deus. Eu tenho feito uma pergunta, mas até hoje ninguém conseguiu me apresentar qualquer resposta convincente. Como é que segue a obra de Deus sem os dízimos? Deus não paralisou a sua obra e nem vai paralisar até a volta de Jesus. E a igreja protestante evangélica não recebe qualquer tipo de subvenção do governo.
a igreja evangélica não recebe dinheiro do governo. Então, se existe a obra de Deus, alguém precisa bancá-la. E o próprio Deus decidiu fazer isso. Ele decidiu investir os dízimos que são dele e não são nossos na sua obra. Você se incomoda com a forma como o teu chefe usa o dinheiro dele? Ora, Deus faz o que Ele quer com o que é dele. E não nos cabe questionar. Ele nos dá ordens para serem cumpridas e não para serem discutidas. Não tentem transferir para a Bíblia e para as mentes das pessoas a sua rebeldia, a sua infidelidade e a sua desobediência. Não divida com os outros o seu pecado. Não coloque nas Escrituras palavras que não são de Deus, para não serem amaldiçoados. Não sejam falsos profetas, falsos mestres ou falsos filhos de Deus. Jesus está chegando com os seus anjos para separar os seus escolhidos. Lucas 6:39. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Deus da nossa salvação. Precisamos compreender uma coisa. Dízimo não é contribuição. O dízimo é uma devolução imposta por Deus, mas para a qual Deus promete uma farta compensação. As ofertas, sim, são um investimento, algo que semeamos esperando colher. Ambos, dízimos e ofertas, são obrigações criadas pelo Senhor, sendo que as ofertas não têm um valor pré-determinado, mas também são obrigatórias. Dizer que não existe mais dízimo e que agora só existe oferta
é conspirar contra a obra de Deus. Deus congrega em si toda a sabedoria. Não nos julguemos mais sábios do que Ele. Ou não tentemos dizer o que Ele tem que fazer. Nós não somos nada diante de Deus, meus irmãos. O nosso único valor é o amor que Ele sente por nós. Manter a obra de Deus, a igreja de Deus, somente com ofertas, é condenar todo o trabalho de Deus, todo esse projeto maravilhoso de Deus, ao mais profundo fracasso. Porque, sendo uma obrigação a devolução dos dízimos do Senhor, as pessoas roubam a Deus e não devolvem. Imagine como seria com uma obrigação de valor voluntário. Veja o exemplo da Igreja Católica, onde as pessoas dão moedas para Deus, expondo publicamente o valor que eles dão a Deus. É verdade que as ofertas da Igreja Católica não são para Deus, são para o inimigo. Mas eles não sabem. Os irmãos da Igreja Católica pensam que estão oferecendo a Deus. Que continuem a oferecer moedas. Salomão foi poderosamente abençoado quando, ao invés de um holocausto, ele decidiu oferecer 1000 holocaustos a Deus, e no monte mais alto que havia, como era a prática naquela época. Salomão demonstrou o seu amor por Deus e o valor que ele dava a Deus. E Deus o recompensou imediatamente e poderosamente, com riqueza, sabedoria e vitória sobre os seus inimigos. Salomão foi o homem mais abençoado da história da humanidade, porque ele valorizou a Deus como ninguém mais o fez. Davi, seu pai, Davi se recusou terminantemente a oferecer algo para o Senhor que não tivesse custo, que não lhe custasse dinheiro. As pessoas leem essas passagens bíblicas que iremos apresentar a seguir, mas não aprendem que Deus ama a quem o ama. E Deus recompensa a quem o valoriza. E que somente o amam e valorizam os que verdadeiramente são dele. Escolhidos e predestinados por ele para serem dele para sempre. E por isso, muitos irmãos estão com a vida emperrada, não avançam, nada funciona, nada dá certo, porque não amam e não valorizam a Deus o suficiente para obedecê-lo. E o pior, ainda não são salvos. Agora, quem estiver progredindo a despeito da infidelidade para com Deus, verifique bem quem está no controle da sua vida, porque certamente não é Deus. 1 de Reis 3:4. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior.
1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. 1 de Crônicas 21, 23. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de alimentos. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Vejam bem, Davi, o homem segundo o coração de Deus, não queria oferecer nada a Deus que não lhe custasse dinheiro. Enquanto as pessoas hoje estão apegadas ao dinheiro e não querem dar a Deus o que é de Deus, a parte que é de Deus. Se Deus diz que as primícias, 10% são dele, não é para discutirmos. Quem consegue falar mais alto do que Deus? Quem consegue mudar uma ordem de Deus? No trecho inicial que apresentamos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, temos uma passagem bíblica que tem sido utilizada por muitos sonegadores para tentar se justificar por não entregar a Deus os dízimos que são de Deus. Mas eles ignoram alguns detalhes e procuram interpretar o trecho segundo a sua conveniência, atendendo ao seu amor pelo dinheiro, seguindo a orientação do maligno. Nos versículos 6 a 7, Paulo fala de semeadura e de contribuição, esclarecendo
que, segundo a nossa semeadura, será a nossa colheita. E que cada um contribua da forma como se propôs a fazer. Meus irmãos, não precisamos muito para compreender que Paulo está falando de ofertas e não de dízimos. Semeadura e contribuição são palavras que se referem a ofertas. O dízimo não é algo voluntário. Dízimo é uma obrigação estabelecida pelo Senhor para que o seu povo devolva dos seus ganhos a parte que pertence a ele, que corresponde a 10% das primícias. 10% dos ganhos retirados das primícias. Isso para manter a sua casa e a sua obra em funcionamento. Mas o fato de Paulo não haver, nesse trecho, se referido aos dízimos, não significa que os dízimos se terminaram. Não misturemos as coisas. Paulo não fala no fim dos dízimos. E em nenhuma parte da Bíblia Deus estabelece o fim dos dízimos. Isso é fantasia maliciosa de antidizimistas. Paulo não fala nesse trecho, por exemplo, de verão e inverno. Mas verão e inverno existem até o dia de hoje. Ele não fala de salvação e perdição. Mas a salvação e a perdição existem e vão existir até o final dos tempos. Não distorçamos as verdades de Deus. Paulo vivia do seu ofício de construir tendas. Mas para se deslocar, para ele se mover entre as igrejas, ele necessitava de contribuições extras, de valores que lhe eram ofertados voluntariamente pelos fiéis das igrejas. E, portanto, meus irmãos, eram ofertas, eram valores ofertados. No trecho de Filipenses, que iremos apresentar na sequência, Paulo faz um agradecimento ao povo de Filipos pela generosidade deles para com ele, revelando que estava suprido com abundância. É lógico que foram ofertas alçadas. É lógico. O dízimo não é voluntário. É sempre 10% dos nossos ganhos. Então, só poderia ser abundante se a igreja houvesse se expandido de forma surpreendente. Paulo jamais pediria para tirarem dinheiro do dízimo, que se destinam à manutenção da igreja, para a sua própria manutenção, mesmo estando ele realizando a obra de Deus. Também não podemos pensar que a igreja entregou tudo a Paulo e ficou sem dinheiro para se manter. São todas ideias absurdas, geradas pelo inimigo e colocadas nas mentes dos antidizimistas. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco,
pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Filipenses 4:15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Nos versículos 8 a 9, Paulo nos confirma que ele falava de ofertas. Observem que ele diz, como em oração, que Deus é poderoso para recompensar aquele povo, para que eles tenham sempre o suficiente para se manter e que ainda possam abundar em toda boa obra, da mesma forma como estavam fazendo para com ele. E ele prossegue, citando um trecho do livro de Salmos, dizendo que espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Notem que Paulo disse, espalhou e deu aos pobres. Ele não disse, ajuntou e deu à igreja. Ele diz que distribuiu entre os pobres. Então, é óbvio que ele falava de ofertas e não de dízimos. Os dízimos são sempre para a igreja. Oferta você pode fazer à igreja e a quem mais você quiser. Paulo nem ninguém jamais proclamou o fim dos dízimos. Não ponham palavras na boca de Deus. Não manipulem a palavra de Deus. Não tentem obstruir a obra de Deus. Não sigam a maioria, meus irmãos. Sigam a Deus. Procurem encontrar o caminho da porta estreita. Glórias a Deus. 2 de Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112:9. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Lucas 13:24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nos versículos 10 a 11, que encerram o nosso trecho inicial, Paulo retoma
o tom de oração a Deus pela generosidade dos coríntios e manifesta o seu desejo de que Deus supra todas as necessidades daqueles irmãos e ainda multiplique a disposição deles de semear, de investir na obra de Deus, aumentando os frutos da sua justiça. Paulo pede para que eles se tornem ricos em todos os aspectos, não apenas no sentido material, para que eles possam fazer beneficência a muitos e que através das suas ações as pessoas deem graças a Deus. Notem que a riqueza espiritual consiste em amar aos irmãos e fazer beneficência aos irmãos. 2 de Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. 1 de Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não é possível manter a obra de Deus com ofertas. Você quer saber por quê? Vai saber. No começo, as pessoas podem até ofertar bem. Mas depois de algum tempo, o inimigo sugere outro uso para aquele dinheiro. Aí as pessoas passam a oferecer para Deus moedas. Das primícias, eles passam para as sobras. A proposta do diabo sempre irá parecer mais interessante, como aconteceu com Eva, que tinha tudo, mas aceitou desobedecer a Deus para se apropriar do único direito que não tinha. E perdeu tudo o que tinha. Com os irmãos é assim mesmo. Os olhos crescem e a pessoa começa a se convencer de que está oferecendo muito na obra de Deus e que já pode afrouxar a mão. Meus irmãos, Deus nos mandou dizimar e ofertar, e é por isso que seremos cobrados, pelo cumprimento ou não da ordem de Deus. O pastor que recebe os dízimos também vai ter que prestar contas diante de Deus do uso que ele fez do dinheiro entregue pelos fiéis. Não se esqueçam de que o nosso Deus é um Deus de justiça. Um servo não pode questionar as ordens do seu senhor. A função dele é cumprir. Assim como um soldado não tem o direito de questionar as ordens do superior, do sargento, do comandante. Se cumprimos com as ordens de Deus, estamos bem. Mas se não cumprimos, estamos mal. Tanto as ovelhas quanto os pastores. Deus não vai querer ouvir desculpas. Ele sabe, ele vê tudo o que nós fazemos.
Mas é claro que precisamos usar de sabedoria para não estarmos investindo na obra do inimigo. A nossa missão é suportar a casa e a obra de Deus. Um lugar que não use de forma adequada o dinheiro dos fiéis, mesmo tendo uma placa dizendo igreja, não é a casa de Deus. Não é um lugar para dizimarmos e ofertarmos. É um lugar para simplesmente não estarmos. Não deixem de assistir às nossas mensagens anteriores a esse respeito. Artimanhas antidizimistas, a mensagem de número 414. E Artimanhas antidizimistas 2, a mensagem de número 417. Os links irão aparecer no final. Gênesis 3, 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Meus irmãos, ouvir palavras como essa de Deus deve ser terrível, algo inimaginável. Eu prefiro ouvir, estou certo de que vou ouvir, servo bom e fiel. Você que sonega a Deus, retendo para si o dinheiro que é de Deus, você pode escolher entre ser considerado avarento, ladrão ou roubador, ou tudo isso ao mesmo tempo. Mas saiba que, independentemente da nomenclatura que você escolha, o fato é que você está roubando a Deus. É Deus quem diz isso, acabamos de ouvir. Então, como você prefere ser chamado? Deus vai te chamar de um desses nomes. Responda ou mude a sua atitude para com Deus, porque Deus diz que tanto os avarentos quanto os ladrões e os roubadores não entrarão no reino de Deus. Serão todos barrados na entrada do céu.
Alguns irmãos consideram as nossas mensagens amargas e fortes. Compreendamos bem. Elas são tão fortes e verdadeiras quanto a palavra de Deus. Não se cura câncer com aspirina, e de nada adiantaria falarmos coisas doces, como muitos fazem, com palavras cativantes. E amanhã vemos você sendo direcionado para o inferno. O nosso trabalho é um ato de amor, porque quem ama fala a verdade. E o nosso chamado é tanto para amarmos quanto para falarmos as verdades de Deus. Ninguém gosta de problemas, e nós gostaríamos de não ter problemas para tratar, de que a vida fosse uma maravilha, um mar de rosas. Mas estamos diante de situações extremamente graves. Nós estamos vendo pessoas na beira do precipício, pessoas que não percebem o perigo, e alguém precisa alertá-las. Existem situações em que Deus fala clara e abertamente que os praticantes de determinados atos não se salvarão. Mas as pessoas parecem que não estão acreditando. Alguns ignoram a Deus, outros zombam de Deus e ainda pensam que serão salvos. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, sim, mas Ele é também um Deus de justiça. Nós não temos razão alguma para pensar diferente do que está escrito. Se Ele decidir usar de misericórdia, está feito. Se Ele decidir condenar, está condenado. Mas o que não pode ocorrer é que hoje estejamos vivendo no pecado, afiançados na misericórdia do Senhor, procedendo conscientemente fora dos parâmetros que Ele nos deixou, para depois chamarmos a Deus de injusto diante de uma condenação. Nós também precisamos ser justos. Deus deixou isso muito claro. E nós temos insistido nesse ponto, de que os antidizimistas não herdarão o reino dos céus. É Deus que está dizendo. Nós jamais prepararíamos uma mensagem dizendo que o dízimo se acabou, ou uma instrução para pararem de dizimar, ou que todos serão salvos, porque isso não é bíblico. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha e foi considerado devasso e profano. Todos nos escandalizamos com ele, mas vocês, sonegadores, estão trocando a sua salvação eterna com muito pouco. Vocês não têm fé em Deus. Vocês não vivem pela fé em Deus. Vocês não têm visão espiritual. Vocês vivem pela fé no dinheiro. O seu Deus é o dinheiro e o seu anjo o maligno.
E quem não está com Deus hoje, certamente não vai estar amanhã. Nós não podemos ser fiéis a Deus apenas em alguns aspectos daqueles que nos interessam. Nós temos que ser fiéis a Deus em tudo, em todos os aspectos, durante todo o tempo. É triste, mas muitos dos irmãos, inclusive alguns que nós amamos, estão se encaminhando para a porta larga. Estão muito distantes da salvação. Mas ninguém pode culpar a Deus. Além da sua palavra, Ele tem usado os seus profetas para revelar as suas verdades, para promover mudanças. Mas o fato é que só muda quem quer mudar, ou quem o maligno permite. E como no passado, os rebeldes tentam calar os profetas de Deus. As imagens de capa e de fundo desta mensagem, com animais selvagens, bonitos mas perigosos, são para chamar a atenção dos irmãos infiéis antidizimistas, que vivem criando artimanhas para tentar justificar o seu erro, para alertá-los do perigo que eles estão correndo por cobiçar o que é de Deus, por desobedecer às ordens de Deus e por roubar a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a Deus o que é de Deus e investindo com alegria na expansão da obra de Deus. Amém.